Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, em cumprimento à palavra do Eterno anunciada por Jeremias, o Eterno incitou Ciro, rei da Pérsia, a fazer um pronunciamento oficial em todo o seu reino. Ele o formulou da seguinte maneira: Decreto de Ciro, rei da Pérsia. O Eterno, o Deus dos céus, entregou-me todos os reinos da terra. Ele também me encarregou de construir um templo de adoração a ele em Jerusalém de Judá. Todos os que pertencem ao povo do Eterno, sintam-se convocados, e que o Eterno, seu Deus, esteja com vocês. Subam a Jerusalém de Judá e reconstruam o templo do Eterno, o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém. Quem ficar para trás, onde quer que esteja vivendo, ajudará enviando prata, ouro, ferramentas e animais, além das ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e levitas, e todos aqueles que Deus despertou, partiram para reconstruir o templo do Eterno em Jerusalém. Os vizinhos ajudaram, trazendo entusiasticamente prata, ouro, ferramentas, animais, objetos de valor e, acima de tudo, ofertas voluntárias. O rei Ciro também entregou a eles todos os objetos e utensílios do templo do Eterno que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém e que estavam no templo dos seus deuses. O rei da Pérsia designou o tesoureiro Mitredate responsável pela transferência. Ele fez um levantamento completo daqueles itens e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. Eis a lista: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 panelas de prata, 30 tigelas de ouro, 410 tigelas de ouro de segunda linha, 1000 itens variados. Ao todo, Sesbazar levou consigo 5.400 objetos de ouro e de prata quando voltou com os exilados da Babilônia para Jerusalém. Esdras, capítulo 2. Estes são os habitantes da província que retornaram do cativeiro, os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado cativo. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua cidade. Acompanhavam Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Este é o número dos que retornaram, de acordo com sua família de origem. Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ara, 775. Paate-Moabe, descendentes de Jesua e Joabe, 2.812. Elão, 1.254. Zatu, 945. Zacai, 760. Bani, 642. Bebai, 623. Asgade, 1.222. Adonicão, 666. Bigvai, 2.056. Adim, 454. Ater, descendentes de Ezequias, 98. Bezai, 323. Jora, 112. Rassum, 223. Gibar, 95. Israelitas identificados por lugar de origem: Belém, 123. Netofate, 56.
Ananote, 128. Asmavete, 42. Quiriate-Jearim, Sefira e Beerote, 743. Ramá e Geba, 621. Micmas, 122. Betel e Ai, 223. Nebo, 52. Magbis, 156. O outro Elão, 1254. Harim, 320. Lode, Hadide e Ono, 725. Jericó, 345. Senaá, 3630. As famílias sacerdotais: Gedaías, descendentes de Jesua, 973. Imer, 1052. Pazur, 1247. Harim, 1017. As famílias dos levitas: Jesua e Cadmiel, descendentes de Rodavias, 74. Os cantores, da descendência de Asaf, 128. Descendentes dos guardas: Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita, Sobai, 139. Descendentes dos servidores do templo: Zia, Razufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Hagaba, Acube, Hagabe, Sanlai, Hanã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Asná, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Racufa, Harur, Baslute, Meida, Harza, Barcos, Císera, Tamá, Nesias e Ratifa. Descendentes dos servos de Salomão: Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcom, Gidel, Cefatias, Ratil, Polquerete, Razebaim e Ami. O total dos servidores do templo de Salomão eram 392. Estes vieram de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, mas não puderam provar que eram descendentes dos israelitas: Delaías, Tobias e Necoda, 652. O mesmo aconteceu com os descendentes dos sacerdotes: Rabaías, Racós e Barzilai, que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e era chamado por esse nome. Eles procuraram os registros da família, mas não os encontraram. Por isso foram impedidos de exercer o trabalho de sacerdote e considerados ritualmente impuros. O governador determinou que eles não poderiam comer do alimento sagrado até que um dos sacerdotes definisse a situação deles por meio do Urim e do Tumim. O total dos que voltaram do exílio foi 42.360. Sem contar os escravos, que totalizavam 7.337. Também havia 200 cantores, que possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias, ao chegarem ao templo do Eterno em Jerusalém, entregaram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no lugar original. Eles contribuíram para a construção de acordo com suas possibilidades. O resultado: 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas
e algumas pessoas do povo estabeleceram-se em Jerusalém. Os cantores, os guardas e os servidores do templo foram para suas cidades de origem. Todos os israelitas encontraram um lugar para morar. Esdras, capítulo 3. No 7º mês, quando os israelitas se estabeleceram em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém. Jesua, filho de Josadaque, com seus parentes sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, com seus parentes, começaram o trabalho de construção do altar do Deus de Israel para oferecer as ofertas queimadas, conforme a revelação de Moisés, homem de Deus. Apesar de estarem com medo do que os vizinhos não israelitas pudessem fazer, começaram mesmo assim a erguer o altar sobre os alicerces e a apresentar ofertas queimadas de manhã e à tarde. Também celebraram a festa das cabanas conforme prescrito e apresentaram as ofertas queimadas determinadas para cada dia. Também apresentaram as ofertas dos sábados, da lua nova e das festas sagradas, bem como as ofertas voluntárias ao Eterno. Começaram a oferecer as ofertas queimadas ao Eterno no primeiro dia do 7º mês, apesar de não terem sido lançados ainda os alicerces do templo do Eterno. Eles contribuíram com dinheiro para a contratação de pedreiros e carpinteiros. Também deram comida, bebida e azeite para o povo de Sidom e de Tiro, como pagamento pelo cedro que trouxeram pelo mar do Líbano até Jope, uma carga autorizada por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano da chegada deles ao local do templo do Eterno em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, com seus parentes sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do exílio para Jerusalém, deram início ao trabalho. Nomearam os levitas de 20 anos de idade ou mais para supervisionar a reconstrução do templo do Eterno. Jesua e seus parentes uniram-se a Cadmiel, Binui e Rodavias e aos parentes de Henadade, todos levitas, para supervisionar os trabalhadores do templo de Deus. Quando os trabalhadores lançaram os alicerces do templo do Eterno, os sacerdotes, com suas vestimentas, ficaram de pé com as trombetas, e os levitas, descendentes de Asaf, com os símbolos para louvar o Eterno, conforme a tradição de Davi, rei de Israel. Eles cantaram responsivamente ao Eterno com louvores e ações de graças. Sim, Deus é bom. Ah, sim, Ele nunca deixará de amar a Israel. Todo o povo pulou de alegria, louvando ao Eterno, pois os alicerces do templo do Eterno foram lançados. Enquanto a multidão cantava alegremente, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes das famílias que tinham visto o primeiro templo choravam incontrolavelmente ao ver os alicerces do novo templo. Era impossível distinguir os sons de alegria do choro. O barulho podia ser ouvido de longe. Esdras, capítulo 4. Os antigos inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Eterno, o Deus de Israel. Eles vieram conversar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Queremos ajudá-los porque também adoramos ao Deus de vocês. Temos oferecido sacrifícios a ele desde que Esar-Hadon, rei da Assíria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e o restante dos chefes das famílias de Israel responderam: de maneira alguma. A construção do templo do nosso Deus não significa a mesma coisa para vocês.
Só nós construiremos o templo para o eterno Deus de Israel. Fomos nós que recebemos de Ciro, rei da Pérsia, a incumbência de reconstruí-lo. Depois disso, aqueles homens começaram a fazer de tudo para desanimar o povo de Judá e para amedrontar os trabalhadores. Eles chegaram a contratar gente de fora para trabalhar. A perturbação durou 15 anos, durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Na verdade, no início do reinado de Xerxes, eles fizeram uma denúncia contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Mais uma vez, no reinado de Artaxerxes, Bislão, Mitredate, Tabeel e seus companheiros escreveram ao rei da Pérsia sobre os problemas de Jerusalém. A carta foi escrita em aramaico e foi traduzida. O texto a seguir está em aramaico. Reum, o oficial no comando, e Sinzai, o secretário, escreveram uma carta contra Jerusalém e Artaxerxes, o rei, como segue. Do comandante Reum e do secretário Sinzai e dos seus companheiros, os juízes e os oficiais, sobre o povo de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e das demais nações que o poderoso e famoso Assurbanipal deportou e estabeleceu na cidade de Samaria e em outros lugares a oeste do Eufrates. Esta é a cópia da carta que enviaram. Ao rei Artaxerxes, dos seus servos da terra a oeste do Eufrates. Queremos informar o rei que os judeus que partiram daí e chegaram a Jerusalém começaram a reconstruir essa cidade rebelde e má. Estão empenhados em terminar os muros e em reconstruir os alicerces. O rei precisa saber que quando a cidade estiver reconstruída e os muros terminados, os moradores não pagarão mais 1 centavo de tributo, taxas ou impostos. O tesouro real sofrerá com a perda. Somos leais ao rei e não podemos ficar apáticos enquanto o rei é insultado. Daí o interesse em relatar a situação. Sugerimos que o senhor procure nos registros históricos dos seus antepassados e constatará que essa cidade é rebelde, um espinho para qualquer rei ou governador. É um centro de conflitos e revoltas, e isso há muito tempo. Por isso a cidade foi destruída. Queremos que o rei saiba que se a cidade for reconstruída e seus muros restaurados, o Senhor perderá o que tem nas províncias da além do Eufrates. O rei mandou a resposta ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e ao restante dos seus companheiros que viviam em Samaria e em outras localidades a oeste do Eufrates. A paz esteja com vocês. A carta que vocês mandaram foi traduzida e lida para mim. Mandei pesquisar os registros e, de fato, foi constatado que essa cidade se revoltou muitas vezes contra os reis. A rebeldia é um hábito antigo ali. Descobri que houve reis poderosos que conquistaram terras a oeste do Eufrates e impuseram taxas, tributos e impostos. Então façam o seguinte: mandem esses homens interromperem a obra imediatamente e não permitam que a recomecem até que eu mande. Sejam rápidos e firmes. Eles já causaram muitos danos aos reis. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para o secretário Sinzai e seus companheiros. Eles não perderam tempo. Foram logo avisar os judeus em Jerusalém e os obrigaram a interromper a obra. Assim, a reconstrução do Templo do Eterno em Jerusalém foi interrompida. Nada foi feito até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Esdras, capítulo 5.
Enquanto isso, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, pregavam aos judeus em Judá e em Jerusalém com autoridade concedida pelo Deus de Israel. Por isso, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, reiniciaram a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. Os profetas de Deus vieram ajudá-los. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates na época, Setar-Bozenai e seus companheiros procuraram os israelitas e perguntaram: quem deu autorização a vocês para reconstruir o templo e restaurar os muros? Então informamos a eles os nomes dos encarregados da construção. Mas Deus estava atento aos líderes dos judeus. Por isso a obra não foi interrompida até Dario ser informado e enviar a resposta oficial. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do território, enviaram uma carta ao rei Dario. Este é o conteúdo. Ao rei Dario, paz e sucesso. Queremos relatar ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus que está sendo reconstruído com enormes pedras. No momento estão pondo as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com empenho e rapidez. Perguntamos aos líderes: quem deu autorização a vocês para reconstruir o templo e restaurar os muros? Também pedimos os nomes dos responsáveis para que pudéssemos informar quem são os encarregados da construção. Eles nos disseram o seguinte: somos servos do Deus dos céus e da terra. Estamos reconstruindo o templo que foi construído muito tempo atrás. Um grande rei de Israel construiu toda esta estrutura. Mas nossos antepassados deixaram o Deus dos céus furioso. Por isso, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu o templo e levou o povo cativo para a Babilônia. Mas quando Ciro se tornou rei da Babilônia, no seu primeiro ano, autorizou a reconstrução do templo de Deus. Além disso, devolveu os utensílios de ouro e de prata do templo de Deus que Nabucodonosor tinha levado embora e posto no templo na Babilônia. O rei Ciro retirou-os do templo da Babilônia e os entregou a Sesbazar, a quem nomeou governador. Ele disse a Sesbazar: põe estes utensílios de volta no templo de Jerusalém. Desde então, estamos reconstruindo o templo, mas ainda não terminamos. Agora, se o rei concordar, procure nos registros dos arquivos reais da Babilônia se de fato o rei Ciro autorizou a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. Então, por favor, informe-nos da decisão do rei sobre o assunto.